Este vídeo é patrocinado não apenas pelo relógio de engenharia pouco rigoroso, mas também pelos recém-lançados relógios de engenharia. Agora vamos começar. Sabia que a raiz quadrada de qualquer número real positivo pode ser encontrada com quantas casas decimais quiser usando esta fórmula? E note que não há raízes quadradas reais a encontrar. Suponha que deseja encontrar a raiz quadrada de 17, que é isso. Aqui está a fórmula para nos levar lá. Tudo o que você precisa fazer é pegar o número do qual deseja encontrar a raiz quadrada e colocar no lugar de C. Então, 17 vai lá. Então escolha qualquer número positivo para xn para começar. Ou realmente isso será x1 para iniciar nosso primeiro palpite, mas pode ser qualquer coisa. Aqui vamos estimar a raiz quadrada de 17 como 20. Isso será x1. Claramente errado, porém a fórmula corrigirá. Então nós inserimos isso na fórmula para xn, onde n é igual a 1 atualmente, para obter essa expressão aqui. Nós resolvemos e obtemos 10,425. Isso é x2, simplesmente o próximo número nesse processo, que não é o que estamos procurando, mas está mais próximo da raiz de 17 do que 20 estava. Daqui em diante, apenas repetimos o processo que acabamos de fazer. Nós vamos inserir 10,425, ou x2, onde estava x1, e obtemos x3 igual a aproximadamente 6,27,8, então estamos nos aproximando. Então pegamos esse número, colocamos nos mesmos lugares onde tínhamos xn e obtemos x4 igual a 4.424. E isso poderia continuar para sempre, então vou listar apenas mais algumas iterações. Nós nunca chegaremos na raiz quadrada exata de 17 com precisão infinita, mas as aproximações se aproximam da raiz de 17, ficando infinitamente próximas conforme continuamos iterando. E não são necessárias nem 10 iterações para se obter mais de 10 casas decimais de precisão. Logo, podemos aproximar raízes quadradas sem necessitar de função de raiz quadrada. Com aritmética básica, pode-se programar um computador para calcular raízes quadradas. Executando um laço algumas vezes, obtemos mais casas decimais do que o necessário para a precisão. Em breve explicarei por que isso funcionou, porque pode ter parecido mágica para alguns de vocês, mas primeiro deixem-me enfatizar que isso vai muito além. Por exemplo, há uma fórmula para encontrar qualquer raiz desejada. Aqui está como encontrar a raiz cúbica de um número C. E aqui está como seria a quarta raiz, e assim por diante. Mas aqui estamos fazendo algo ainda mais poderoso. Estamos encontrando os zeros das equações, como a raiz quadrada de 17 é realmente apenas a solução para quando essa função é igual a zero. Isso resulta em aproximadamente raiz de 17. A raiz cúbica de 17 vem da resolução desta equação. E para qualquer função suave, existe uma fórmula, assim como as que vimos, que você pode usar para resolver os zeros. Esta equação aqui tem 3 zeros não agradáveis. Não seria fácil resolver isso manualmente, mas você pode usar esta fórmula para resolver todos os terceiros da mesma forma que fizemos anteriormente. A única diferença é que agora o palpite inicial importa. Se começarmos em x1 igual a 2, então, após algumas iterações, encontraremos aquele zero mais à direita com bastante precisão decimal. Nós não precisávamos começar no segundo, aliás, e havia uma série de números que poderiam ter funcionado. Mas não poderíamos começar em qualquer lugar, porque se você começar com x igual a 0, por exemplo, e iterar usando a mesma fórmula, ela encontrará o zero do meio desta vez. E se começarmos em x1 igual a menos 2, a fórmula encontra o zero mais à esquerda. Novamente poderia prosseguir indefinidamente, aproximando-se infinitamente dos zeros, mas parei após o quarto x, pois já estavam bem precisos. Certo. O que vimos é chamado método Newton-Raphson, ou apenas método de Newton. É um algoritmo para encontrar zeros de funções de valores reais, e aqui está como ele funciona. Suponha a função x ao quadrado menos 17. A solução é a raiz quadrada de 17. Nosso objetivo é achar a coordenada x. A primeira parte do algoritmo envolve apenas fazer um palpite. Comecei a 20, mas é distante. Digamos que a raiz quadrada de 17 é 6. Isso é x1. A partir daí, você sobe até aquele ponto no gráfico, 6,19 neste caso, e cria uma linha tangente.
O ponto em que essa reta tangente intersecta o eixo x é o próximo número no processo. Esse é x2, mais próximo da solução real que a primeira suposição. E a partir daí, você apenas repete. Vá até aquela nova coordenada e, associada com x2, desenhe uma linha tangente e onde ela intersecta o eixo x está x3, uma aproximação ainda melhor. Na verdade, estamos tão perto do zero real que não se percebe a diferença nessa ampliação. Mas aqui, se eu abrir o gráfico do Desmos e der zoom ali, esse é x3 bem ali, e isso é a raiz quadrada de 17, o que estamos tentando encontrar. Então, após 2 iterações, o erro é cerca de 0,01. E conforme continuamos fazendo isso, aquele erro vai ficando cada vez menor. Então, para achar uma fórmula geral para tudo isso é só cálculo básico, pois em qualquer ponto do processo de algum xn, seja x1 ou x4, não importa. Para encontrar o próximo melhor palpite, você traça essa linha tangente que tem essa equação baseada na fórmula geral e menos e 1 igual a inclinação vezes x menos x1. Para achar a interseção no eixo x, iguale a zero e encontre x. Mova algumas coisas e você obtém uma fórmula geral para aquele ponto de interseção. Então, o que isso diz é que o próximo número na sua sequência, xn mais 1, chamaremos assim, é o número anterior, xn, menos fxn, dividido por fxn. Se a função é x ao quadrado menos 17, por exemplo, substitua isso por f de exemplo, e a derivada de 2 exemplo na parte inferior, simplifique e obtemos a equação que vimos anteriormente. Este algoritmo não é perfeito, porém, pois vamos supor que você tenha uma função como esta, a que vimos anteriormente, e seu primeiro palpite, x1, seja este ponto aqui. Então, o algoritmo falha imediatamente, porque a linha tangente naquele ponto do gráfico nunca cruzará o eixo x. Então nunca alcançamos x2, pois só nos importam pontos de interseção no eixo x das tangentes, e aqui não há nenhum. Então não podemos simplesmente começar em qualquer lugar para consertar um problema. E a propósito, lembre-se, esta é a equação que usamos antes para aproximar todos esses zeros. Observe que se você substituir 1 ou menos 1 por xn, o denominador vai para zero, deixando você com uma função indefinida. No gráfico, x igual a menos 1 e 1 correspondem a OS pontos, onde temos a tangente horizontal. Então você pode ver como isso falha através da equação e graficamente. Há outros problemas possíveis, mas mencionarei um: ficar preso em um loop infinito. Se em vez disso, essa é a nossa função, e o primeiro palpite é em x igual a menos 1, a linha tangente lá intersecta o eixo x em x igual a 1, então isso é x1, mas a linha tangente naquele ponto tem uma intercepção x em x igual a menos 1, e voltamos ao ponto de partida. Então, nós apenas oscilaremos entre x igual a menos 1 e 1 sem nunca encontrar um zero. Em geral, este método ainda pode ser bastante eficiente. Agora, como eu mencionei antes, aproximações se tornaram um meme dentro da engenharia e até mesmo da física, obviamente. Mas o fato é que eles são importantes e vão muito além de apenas arredondamentos, como acabamos de ver. Mas por que nós gostaríamos de calcular com precisão e eficiência a raiz quadrada de um número usando um algoritmo? Bem, como mencionei para os computadores fazerem isso, o motivo para querermos que os computadores calculem raízes quadradas ou resolvam f de x igual a zero é por várias razões. Gostaria de destacar que gosto de videogames. Videogames envolvem bastante matemática, como matrizes e vetores, para dar vida a eles. Como eu discuti em um vídeo anterior, vetores nos permitem representar matematicamente a orientação dos personagens, por exemplo, mas também simulam iluminação. Coisas como raios de luz e reflexos envolvem todos os vetores. Frequentemente normalizamos ou alteramos o comprimento desses vetores para 1, facilitando os cálculos. E isso envolve dividir pelo comprimento original do vetor uma raiz quadrada. Portanto, para simular uma cena 3D complicada, o jogo precisa executar milhões de cálculos e, possivelmente, milhões de raízes quadradas a cada segundo. Então, eficiência é fundamental. Na verdade, aqui está um algoritmo que foi realmente usado exatamente por esse motivo, para criar cenas 3D em videogames. Ele calcula um dividido pela raiz quadrada de x para normalizar vetores. Não é exatamente o mesmo algoritmo, mas pelo menos inclui o método de Newton. Agora, já que aprecio essas fórmulas iterativas, aqui tem mais um pouco de mágica.
algo que alguns podem ter feito aleatoriamente nas calculadoras. Se você pegar uma função, como cosseno de x, e inserir um número, isso nos dará uma saída, chamaremos isso de x2. Então, pegue esse resultado e coloque-o de volta para o cosseno x para obter uma nova saída, x3, assim como fizemos com o método de Newton. Continue o processo para obter sequência numérica. É possível que você se aproxime de um número aparentemente aleatório. Neste caso, obtemos 0,739 e assim por diante. Se fizermos com e elevado a menos x, obtemos 0,5671 e assim por diante. Perceba que o que estamos fazendo aqui é uma fórmula de iteração muito simples, onde o próximo termo na sequência é apenas f do anterior. Conecte algo, obtenha uma saída, conecte-a novamente e continue. E ao entender o que esses números na parte inferior representam, podemos compreender por que uma iteração como essa se aproxima incrivelmente da razão áurea, ou mais raiz de 5 dividido por 2. O que estamos descobrindo com essas iterações é o valor em que a entrada é igual à saída, ou onde fêmur de exemplo é igual a exemplo, também conhecido como ponto fêmur exemplo. A fórmula f de exemplo é igual a exemplo mais 1, o que acabamos de fazer é conhecida como a iteração de ponto fixo. E se convergir, então o faz no ponto em que a função deixa a entrada inalterada. O cosseno de 0,739 e assim por diante é a mesma coisa. Mas o interessante é que você também pode usar isso para encontrar zeros. Deixe-me apenas esclarecer tudo e trazer essa iteração, porque olhe isso comparado à fórmula geral do ponto fixo. Há um xn mais 1 de um lado e alguma função do outro lado. E o que isso resolve é isso. Quando a função 1 mais 1 dividido por x, neste caso, é igual a x, o ponto fixo, e quando simplificamos isso, movemos tudo para um lado, obtemos esse polinômio, que tem duas soluções, uma delas sendo a proporção áurea. Então, encontramos um ponto fixo para essa função. Troque x pela proporção áurea e obtenha-a como resultado. Mas encontrar esse ponto fixo é o mesmo que encontrar a solução, a raiz dessa função. Então perceba que aproximações não são apenas 4, são arte. Mais ou menos. O que eu quero dizer é que eu só mostrei os algoritmos mais simples para encontrar soluções para equações. Existem muitos outros métodos, frequentemente que parecem muito mais intimidadores, mas todos têm prós e contras, não há método perfeito. Alguns falham conforme o início, outros convergem mais rápido, etc. Mas, ao criar melhores métodos de aproximação, como talvez economizar uma iteração para obter a mesma precisão, essa pequena melhoria pode levar a programas muito mais eficientes, gráficos de computador melhores, melhores experiências em videogames, e assim por diante. Já que aquele algoritmo um pouco melhor precisa ser executado 1 milhão de vezes, fazer essa pequena melhoria realmente faz a diferença. Há cursos completos de matemática focados nisso, chamados análise numérica. Eu abordaria mais tópicos de um curso comum de análise numérica, mas esses exemplos levaram mais tempo do que previ. Acho que abordarei isso em um futuro vídeo, e neste aqui. Mas, novamente, para aqueles que querem obter o relógio de engenharia, ou os relógios de engenharia, que se parecem com isso, o link para isso está abaixo, todos disponíveis na Stemert. E ainda, se desejar entender o significado de todos os números no relógio ou relógios, colocarei um link abaixo para isso, direcionando a um vídeo sobre massa flambada. Responsável pelo projeto do relógio, deixarei ele explicar. Espero que tenham gostado do vídeo. Grato a AOS, apoiadores do Patreon, como sempre. Siga-me nas redes sociais pelos links abaixo. E eu verei vocês no próximo vídeo.